Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, aqui de Santa Maria, e Michele Decorações, tapetes, cortinas e persianas. E está comigo hoje um trabalhador do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. E esse palestrante, trabalhador lá do Consolador Prometido, como é conhecido, chama-se Jorge Luiz Farofa do Rego. Jorge, muito obrigado, meu amigo, por tu teres aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui, certo? Muito obrigado. Jorge, nós vamos falar sobre diversos assuntos, né? E eu vou te perguntar, eu vou começar te perguntando, o que a doutrina espírita, o que o espiritismo fala a respeito dos infortúnios, digamos assim, dos infortúnios humanos. O que a doutrina espírita fala? Nós temos geralmente uma maneira de encarar os infortúnios como um castigo de Deus, né? Mas os infortúnios servem para uma análise de rota, talvez mudança de rota. Então os infortúnios são um estímulo para nós verificarmos se estamos no caminho certo, se temos que mudar de rota, se temos convicção. Então, todos os infortúnios que chegam até nós servem justamente para esse tipo de análise. Sem esquecer que nós ou damos causa nesta encarnação, devido ao nosso orgulho e egoísmo, ou causas anteriores de outras encarnações que chegam até nós, cobrando justamente essa mudança de atitude. E qual é como é que eu vou te perguntar? Qual é o objetivo principal do Centro Espírita? Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido, que é a tua casa, né? Qual o objetivo principal do Centro Espírita? Eu penso não só a Casa do Consolador Prometido, mas todos os centros espíritas funcionam como um hospital de almas. Por que hospital de almas? Porque o indivíduo normalmente chega problematizado no centro espírita. E ali ele vai ser acolhido com muito carinho, fraternalmente, vai ter um momento de reflexão, onde ele pode fazer uma análise lá tão antiga, né, que Jesus citou, uma análise do conhece a ti mesmo. Ao fazer essa análise, ao ser estimulado ao fazer essa análise, com todo o apoio que ele recebe no centro espírita, ele vai criando condição de encarar a vida de uma maneira, uma perspectiva diferente do que ele vem encarando. Se ele acha que está sendo penalizado por Deus, ele verifica que não. Que a problemática que chega até ele é só um estímulo para ele repensar rotas. Agora, eu confesso que eu não sei se na Casa do Consolador Prometido tem atendimento fraterno. Tem? O que é o atendimento fraterno? Qual é o objetivo? Tem algumas casas que não tem, correto? Qual é o objetivo da casa ter o chamado atendimento fraterno? O atendimento fraterno funciona como uma porta inicial de quem chega ao centro espírita para ouvi-lo,
Porque muitas vezes o indivíduo quer simplesmente ser ouvido. Então, todo o atendente do atendimento fraterno tem que ter essa condição, ser um bom ouvinte, inicialmente. E daí, ouvindo a problemática de quem chega ali, ele vai orientar a pessoa sempre segundo os fundamentos da doutrina espírita. Certo. Dando espaço para a pessoa repensar. É tudo sugestão de análise. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. É dado sugestão ao indivíduo. O indivíduo vai acolher ou não. Né? É como se o indivíduo fosse um médico. O médico dá diretrizes, ele acolhe ou não essas diretrizes. Né? E a palestra e o passe. A palestra vem antes do passe. Tu saberia me dizer por que a palestra não vem depois do passe, por exemplo? Eu aproveitaria e faria um link. O atendimento fraterno vem num horário diferente da palestra. Certo. Por quê? Porque a palestra é um complemento do atendimento fraterno. A palestra serve para esclarecer o intelecto e dar um apoio ao sentimento. O indivíduo começa a entender sentimentalmente a situação. E o passe após a palestra é uma reposição de energia quando o indivíduo está em desequilíbrio. É feita essa reposição de energia. Tá, não é, digamos, o passe não significa dizer que ele está com uma enfermidade, ele recebe um passe e vai sair de lá curado. Essa situação do curado, nós temos que ter cuidado. O que é o curado? Como nós falamos antes, o indivíduo começa a entender a problemática que chega até ele. Às vezes aquela problemática que chega ao indivíduo, para ele curar-se, ele tem que mudar. É isso que é dito a todo companheiro que chega à casa espírita, que o indivíduo tem que ver a frequência que ele está vibrando mentalmente. Então esse curar-se no passe, o passe é um repositório de energia que reequilibra o indivíduo, estimulando ele a ter uma conduta mais correta. Não quer dizer que ele chegue com qualquer problemática, está curado. Não. Isso é uma função mais num hospital normal, que a gente chega com qualquer problemática, aí o pessoal atua naquela problemática, sem pensar muito no ser que está por trás da problemática. Sim. No centro espírita se pensa muito mais no ser integral que está com aquela problemática para curar o ser e não o problema em si. Aí ele, digamos que ele receba o passe, a orientação, o atendimento fraterno, assista a palestra, né? Receba as energias do passe, mas vai ficar por conta dele sair dali e praticar o que ele vinha praticando antes, que levou ele até ali, ou tentar melhorar. Ou seja, dá para se colocar aí que é o famoso, que a doutrina espírita bate muito, que é o livre-arbítrio? Exatamente. A gente vê que não tem nada impositivo na doutrina espírita. As pessoas são esclarecidas e de posse desse esclarecimento que Jesus já alertava, conheces a verdade e a verdade te libertarás. Então, de posse dessa verdade, o indivíduo tem condição de eliminar os erros que vinha cometendo. Tem condição, não é obrigado. Por que no centro espírita, na casa espírita, na sociedade espírita, a gente não pede, mas a pessoa, seria interessante que a pessoa evitasse o que o ser humano faz muito, eu vou colocar entre aspas, tá? Aquela fofoquinha. Por que isso, Jorge? Porque no centro espírita é um local onde se encontra os trabalhadores encarnados e desencarnados. Logicamente se manipula, se vincula fluidos excelentes dentro de um centro espírita. E a fofoca, a maledicência, qualquer pensamento escuso ao bem começa a tisnar esses fluidos que estão lá, circulando, inclusive para ser colocado à disposição justamente de quem
vai no centro espírita buscar socorro. Se nós criarmos um local de fofoca, de maledicência, nós estamos impedindo que a pureza desses fluidos atinjam os companheiros necessitados. Uma pergunta, quais são os dias e os horários de funcionamento da tua casa espírita? Bem, nós temos vários dias. Público, nós temos quarta-feira. Público. Quartas-feiras. Que é a exposição doutrinária, às 20 horas. Sim. Até às 20h45 e depois os passes. Então, Perfeito. O público é só isso. E tem o atendimento fraterno para quem quiser, também quarta-feira, só que daí às 19h15. Tá, ok. Não, mas a minha pergunta eu vou te fazer essa pergunta baseado no que tu falaste primeiro aí. Como a palestra, enfim, os trabalhos começam às 20 horas. 20 horas. Existe lá na casa de vocês uma equipe de trabalhadores, eu imagino da qual tu faça parte, correto? E os trabalhadores da espiritualidade, vocês chegam lá, digamos o quê, 7h30, 7 horas, alguma coisa mais ou menos assim, 7:45, antes de começar os trabalhos, não sei, cada um chega num horário, correto? E a espiritualidade trabalhadora da casa de vocês, por exemplo, ela também chega às 7:45, 7h30? Nós vamos ver justamente que o centro espírita, muito além da sua estrutura material, tem a sua estrutura espiritual, né? Que ela é toda protegida. Então, há trabalhadores permanentes na casa espírita. Trabalhadores espirituais. Espirituais, permanentes. Sim. Logicamente que devido à graduação de alguns trabalhadores, eles não ficam só ali na casa espírita, eles prestam auxílio, trabalho em outras entidades, mas há trabalhadores que são permanentes ali do centro espírita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não tem férias, nada disso? As férias cabem para nós encarnados, eles não têm férias. Não tem Olha férias. O que Jesus colocou, né? O meu Pai trabalha até hoje, né? Se Deus trabalha até hoje, né? Nós que somos seus filhos temos que realmente trabalhar sem a situação da matéria, né? Que lógico, com a matéria a gente precisa de descanso, uma série de situações. Claro. Agora, um dia nós não vamos precisar de descanso, né? Mas um dia que nós sairmos dessa, como se diz, apenas como se diz, né? Para melhor, né, Jorge? Desta para melhor. Às vezes nem sempre é para melhor, né? Dependendo do que a gente fez aqui nessa encarnação, né? Jorge, a plateia, não sei se eu posso chamar assim, dos encarnados que assistem às palestras é menor ou maior do que a plateias dos desencarnados que assistem às palestras? Mesmo hoje com a tecnologia, que existe a plateia presencial e a plateia da internet, a plateia espiritual é muito maior, mas muito maior que a plateia encarnada. Até porque nós temos um número de desencarnados bem maior que encarnados. Uhum. Então a busca do socorro entre os desencarnados é bem maior que entre os encarnados. Vamos falar um pouquinho do passe. Qual é a diferença em termos de aproveitamento por parte das pessoas que vão lá receber o passe? Qual é a diferença entre o passe individual e o passe coletivo? Na realidade, quanto ao objetivo, não há diferença nenhuma. Porque o indivíduo que vai receber o passe individual ou coletivo, se ele estiver ali convicto, com pensamento elevado a Deus, a Jesus, com fé, ele será atendido plenamente. Uhum. Tanto faz no coletivo ou no individual. Perfeito. Jorge, a produção disse que o nosso primeiro bloco chegou ao fim, certo? Certo. Mas, gente, a gente vai voltar sobre N assuntos a respeito da doutrina espírita no nosso segundo bloco. Estamos, então, encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo ao Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda,
Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E o nosso intervalo, para quem nos acompanha, sabe que é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods & Cook é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem ligou a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com Jorge Luiz Farofa do Rego, do Centro Espírita a Casa do Consolador Prometido. E a gente está batendo um papo aqui sobre N assuntos da doutrina espírita. Jorge, tu me permite falar sobre reunião mediúnica, ou algumas pessoas, reunião de desobsessão. O que acontece por trás de uma reunião mediúnica, digamos assim? Explica o que é uma reunião mediúnica e para que serve. Eu gostaria inicialmente, porque alguns companheiros colocam reunião de desobsessão como se fosse uma reunião específica mediúnica, um tipo de reunião específica. E eu penso o seguinte, qualquer reunião mediúnica, ela é desobsessiva. Não é? Porque ela está auxiliando o trabalhador, algum necessitado, em vários níveis. Não precisa ser um nível muito alto. Não é? Desde uma simples orientação, seria uma desobsessão, porque se o indivíduo tem uma orientação e ele para de errar naquela situação, ele está recebendo uma desobsessão. Ele está sendo, digamos, desobsediado. Exatamente, às vezes até auto-obsediado, né? Ele está deixando de ser. Mas a reunião mediúnica, na sua estrutura, fundamenta muito essa ligação material com a ligação espiritual no centro espírita. Porque toda reunião mediúnica séria, ela tem várias barreiras magnéticas que impedem que indivíduos indesejados adentrem a mesma. Indivíduos espirituais. Espirituais ou materiais. A gente pensa, não, mas o material pode. Não, o material indesejado que entra numa reunião mediúnica é porque foi permitido. Tinha alguma lição, sim, ou para os trabalhadores ou para o próprio indivíduo. Porque senão a equipe espiritual não permite que entre. Há barreiras magnéticas que impedem que o indivíduo entre. E como é que é feito toda essa situação? Cada trabalhador encarnado que participa da reunião, ele é analisado antes da reunião por técnicos espirituais. Do mundo espiritual. Do mundo espiritual, para ver como é que eles estão, como é que se está, inclusive a condição física, coração, sistema nervoso. E o pessoal faz um tipo de passe, suprindo daí as necessidades
para o tipo de trabalho que vai ser levado a efeito. Então, nenhum trabalhador encarnado será prejudicado numa reunião mediúnica, muito antes pelo contrário, será beneficiado, né? Que os maiores beneficiados de uma reunião mediúnica são os médiuns que trabalham na reunião mediúnica. Porque eles assistem duas situações. Quando o espírito equilibrado se manifesta, ele percebe o estímulo a trabalhar no bem. Quando alguém não tão equilibrado assim se manifesta, ele percebe aonde o indivíduo errou e serve de alerta para que ele não erre como o outro errou, que está agora comunicando, né, toda a situação difícil que passa por ter errado, enquanto encarnado ou até mesmo depois de desencarnado. Jorge, o médium, quando ele, digamos assim, ele recebe um espírito, ele começa a falar. Como é que acontece esse intercâmbio do espírito com o médium encarnado na sessão mediúnica? Nós temos que ver que nós temos uma aura. Nós vibramos, expandimos o nosso pensamento, então ele passa muito do nosso corpo. O espírito também tem aura, né? Então a nossa aura percebe essa aura do espírito, que não é no momento da reunião que é feita essa junção ou aproximação dos espíritos que irão se comunicar com o médium. Às vezes é feito com 6 meses de antecedência, às vezes é feito uma semana anterior, enfim, sempre é feita uma aproximação, que é preciso que o médium tenha uma simpatia para com o espírito comunicante. Simpatia não quer dizer que ele concorde com as atitudes do espírito comunicante. Se é um espírito ainda que está causando mal a alguém ou a alguns, ele não vai concordar. Mas ele tem que ter uma simpatia, uma anuência para que haja a comunicação. Então isso é feito antes dessa aproximação. Digamos, tem que haver uma combinação energética, não sei se a palavra mais correta é essa, para que haja essa comunicação do espírito através daquele médium. O médium aceita aquela carga, às vezes extremamente hostil, né, em desequilíbrio, mas ele aceita, ele já foi preparado antes, houve uma aproximação. Aquilo não será um choque assim, repentino. Não é? Uma pergunta que me surgiu agora, aliás, todas me surgiram agora. Chega um espírito dizendo que persegue uma determinada pessoa, uma pessoa encarnada, certo? Um ser humano. Aí o diretor, não sei como é que você chama lá na casa de vocês, o diretor dos trabalhos, enfim, o que dirige os trabalhos, né? O médium que dirige os trabalhos. Ele começa a tentar conversar com o espírito, dizendo por que ele não deve agir assim, etc, etc, etc. Correto? Tu tá conseguindo me entender onde que eu quero chegar? Sempre o espírito se convence de que ele está agindo mal e prejudicando não só a pessoa a quem ele está obsediando, como a ele próprio. Sempre, veja bem essa palavra, vou repetir de novo. Sempre, em todas as vezes, o espírito se dá conta de que ele pratica o mal e se deixa levar pelos amigos espirituais para ser tratado, por exemplo. Sempre. Não. Veja. Então a estrutura da reunião mediúnica, nós vamos ter o dirigente material e outros companheiros que seriam médium esclarecedores, certo, que vão conversar com o espírito. O espírito, ele tem livre-arbítrio, como nós. Então, sempre é uma palavra muito forte. Se tenta, logicamente com a participação de espíritos bem esclarecidos, convencer o companheiro, mostrar os caminhos que ele tem de opção. Agora, ele tem livre-arbítrio. Ele pode decidir, não, está muito bem isso, mas eu vou continuar perseguindo fulano. Porque não vamos esquecer que o espírito persegue fulano não é de graça. Esse fulano causou mal àquele espírito. Deve ter uma história muito antiga. Num outro momento. E ele, por não saber exercitar o perdão, ele vem cobrar agora daquele companheiro
Atitudes, por que você me perseguiu antes? Agora eu vou querer dar o troco. Né? Esse seria a situação. Então, sempre não. Eu diria que a maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, o espírito ele é convencido. E eu já percebi que ele não é convencido pela palavra. Ele é convencido pelo afeto que o envolve. E se alguém que está acostumado a fazer o mal, ele está acostumado para os embates do mal. Ele chega armado, o outro está armado. Se ele chega num local que é bem recebido, gentilmente, cordialmente, ele se desarma. Para ele é um fato novo. Então todo esse envolvimento sentimental o faz repensar. Sendo que muitas vezes vem alguém muito caro ao seu coração que está ali. Uma mãe, uma filha, enfim, alguém que está ali buscando resgatá-lo daquela situação difícil. Jorge, quando o corpo morre, porque o que morre é o corpo, né? O espírito, ele vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno? Essa situação é uma situação bem interessante. A gente cria essas ilusões. Vamos imaginar, uma mãe encarnada desencarnou. Ela foi para o céu, né? Foi uma excelente senhora, muito boa mãe, foi para o céu. O seu filho não foi tão bom filho assim, foi para o inferno. Ela estaria no céu e o filho no inferno. Ela estaria feliz no céu e vendo seu filho sofrer no inferno? Não. Ela gostaria de ir para o inferno também. Ela vai lá resgatar o filho. Então a gente vê que céu, inferno e purgatório são condição íntima. Que o indivíduo vai criando isso. Mentalmente ele cria o ambiente, inclusive de inferno, purgatório. Né? Essa situação estanque, céu, purgatório, inferno, logicamente que vai muito do tipo de vida que o indivíduo tomou. Né? Porque isso está dentro de nós. Céu, purgatório, inferno está dentro de nós. Consciência tranquila, né? Seguiu o evangelho, buscou cumprir as orientações de Jesus, bom, ele vai ter um céu de tranquilidade, de consciência. Se ao contrário, vai Se ele não fez isso, não precisa alguém vir com o dedinho apontar ele. Ele vai ter esse problema. Exato. Né? E, inclusive, nós temos alguns livros que dizem que nós, espíritas, somos campeões nessa situação. Não é? Quando a gente falece, desencarna, depois que nós tomamos consciência, não do mal que a gente fez, mas do bem que a gente deixou de fazer. Exato. A gente vai lá para um hospital psiquiátrico, chorar as mágoas até se reestruturar, se dar o auto-perdão e seguir avante. Jorge, a produção me disse que falta 1 minuto, mas nesse 1 minuto, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, te dirige para aquela câmera ali. Tá certo. Meus amigos, a mensagem que nós gostaríamos de deixar a todos é que Deus é amor. E nós temos que entender isso. Enquanto a gente não estiver nesse diapasão, vibrando no amor, como Jesus sugeriu, nós estaremos em descaminho na nossa jornada evolutiva. E nós, Deus nos criou para sermos felizes e perfeitos. O mal é um momento transitório na nossa jornada. Por mais mal que tenhamos feito, Deus nos aceita de volta à sua casa. Está lá a parábola do filho pródigo. Alguém que errou muito, tomou conhecimento que tinha errado, voltou à casa do pai. E isso serve para todos nós. Jorge, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui nesse papo, acredito, muito esclarecedor para muitas pessoas que assistirão esse vídeo, certo? Muito obrigado mesmo. Dá um abraço lá nos meus amigos lá do Consolador Prometido, certo? Com certeza será dado. Gente, e estou encerrando, depois desse papo com o Jorge Luiz Farofa do Rego, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso,
Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações, especialista em tapetes, cortinas e persianas. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.